O tema de hoje é sei estar abatido, ok? Então, isso que nós vamos conversar hoje, baseado em Filipenses 4:12, porque tem muita gente que só sabe o 13, né? O Filipenses 4:12 fala: sei estar abatido e sei ter abundância. Em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fome como a padecer necessidades. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse texto, ele é muito impactante porque fala que Paulo, ele sabia lidar com as situações adversas da vida. Muita gente ainda não está sabendo lidar com problemas, com dificuldades, não está sabendo lidar com crises em várias áreas, financeira principalmente, saúde, no casamento, em várias áreas tem muita gente que não está sabendo lidar com os problemas, com as dificuldades que a vida tem. E aí, e tem gente que ele só lembra do versículo 13. O que diz o versículo 13? O versículo 13 fala que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que coisa interessante. O versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas antes da pessoa saber o versículo 13, conhecer, ele precisa também conhecer o versículo 12, que vem antes do 13, obviamente, que diz o seguinte: sei estar abatido. A pergunta que eu faço para você nesta noite, nessa live, nesse momento, não sei que hora que depois você vai estar ouvindo aqui, porque eu vou colocar no YouTube e outras redes sociais. Olha que coisa interessante. Você sabe viver momentos de abatimento na tua vida? Ou você só sabe lidar com coisas legais, coisas boas da vida? Então, quero te perguntar, você sabe lidar com adversidades? Você já aprendeu, como Paulo, lidar com problemas, com dificuldades que a vida muitas vezes nos surpreende com certas dificuldades? E é isso que nós vamos estar falando hoje sobre, não só sobre vitória, bênçãos, como muitos só vivem pregando, né, vitória. É só vitória, Deus vai dar vitória a você, Deus vai abrir uma porta, Deus vai fazer, vai acontecer. Às vezes a pessoa ele só está realmente contando com os momentos bons da vida e não com os momentos ruins. A pergunta que eu quero fazer é esta: qual motivo você está na presença de Deus? O que te leva a servir a Deus mediante a tantas lutas que você tem passado? A gente olha para algumas pessoas que passam muitas adversidades na vida, mas, no entanto, ela não desiste da fé. Ela não desiste de estar na presença de Deus. Essa pessoa, muitas vezes, ela passa muita dificuldade mesmo, mas dificuldades assim que são tremendas, mas elas estão firmadas na rocha. Elas estão firmadas em Cristo, porque foi Cristo que salvou, foi Cristo que libertou, foi Cristo que nos tirou, Colossenses 1:13, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aí, como que a gente vai entender essa questão de viver o reino de Deus passando dificuldades, às vezes portas fechadas,
né? Às vezes crises, muita luta mesmo, e a pessoa continua firmado na rocha, que é o Senhor. Então, a pergunta que eu quero fazer é: você sabe viver e estar abatido? Porque tem dois lados. Tem pessoas que ele sabe viver na abundância. Aí ele sabe, não, eu gosto de viver na abundância, eu só sei ter vitória. Eu só sei ter vitória. Dificuldades eu não sei não. Eu só sei ter vitória da minha vida. Aí ele vai querendo somente viver vida de abundância. Mas a verdade é, e as lutas, e as dificuldades, e as adversidades? E nesse momento eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para a gente conversar sobre o versículo 12 de Filipenses 4. Sei estar abatido. Como é que é saber estar abatido? Como é que a gente consegue saber se uma pessoa está vivendo o momento de abatimento na vida dele? Ou ele consegue ter... Porque eu vejo pessoas que não estão aparentemente sofrendo nada. Ele tem casa, tem comida, tem uma família, tem tudo para ele. E ele assim mesmo está em desespero. Ele está em desespero porque ele não entende e reclama com Deus e fala: até quando, Senhor, eu vou viver nessa luta, nessa dificuldade toda? Mas na verdade a dificuldade que ele está enfrentando é mais uma dificuldade interna do que externa. A luta dele é interior, por isso que ele vive dizendo que ele está numa luta. E ele vive pedindo oração: ora por mim que eu estou numa luta, ora por mim que eu estou na batalha aqui tremenda. E a batalha dele não é nada, em vista de muitos homens e mulheres de Deus que estão sofrendo perseguições, estão sendo atacadas, suas famílias estão sendo mortas, suas casas estão sendo queimadas por amor do Evangelho de Cristo, e a pessoa, por sua vez, está dizendo que ela está numa grande luta, quando na verdade ela nem pregar o Evangelho ela prega, né? Nem fazer a obra ela faz, porque ir à igreja não significa que você está fazendo a obra de Deus. Eu vou na igreja fazer a obra de Deus, aí senta lá e fica ouvindo a palavra. É importante, mas a igreja, ela é o local de reunião onde onde treinamos para a batalha aqui do lado de fora. E Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele estava preso, vivendo em cadeias. E o que acontece? Mas interiormente ele estava livre. Ele estava preso fisicamente, mas espiritualmente ele estava livre. E tem gente que está livre, mas estão presas numa prisão emocional, numa prisão existencial. Ele está preso de alguma maneira, com correntes espirituais, com ataduras espirituais. Ele não consegue enxergar, ele não consegue ver, ele não consegue sair, ele não consegue se libertar. Uma vez um pai levou o filho para o zoológico e chegou lá, todos os animais presos na jaula, todos. O leão, o tigre, todo mundo. E o leão estava amarrado numa corda. O leão não, o elefante, perdão. Amarrado numa corda, fincada numa estaca no chão. E o filho perguntou: pai, por que esse leão, estou falando leão, é o elefante, ele está preso só numa cordinha ali, enquanto os outros animais estão dentro de uma jaula? E o pai falou para ele: é porque ele foi colocado nessa cordinha aqui desde criança, desde bebezinho, então ele não conseguia sair. Aí ele foi crescendo e continua acreditando que ele não consegue arrebentar aquela corda. Mas se ele quiser, ele arrebenta aquela corda e sai. Só que na mente dele, ele não pode arrebentar.
Então Paulo também fala o seguinte: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, mas depois que eu passei a ser grande, eu acabei com as coisas de menino. O menino vê impossibilidade, o menino vê as portas fechadas, o menino não vê saída, o menino não vê solução, mas Deus vê solução e apresenta para você a solução. A solução é Cristo, a solução é Jesus, e nele você está livre. Por isso, em Filipenses 4:12, tá? 4:12, sei estar abatido, curado emocionalmente, momento de abatimento, de perseguição, de afronta, de alguém falar mal, de alguém te perseguir, jogar pedra em você, você tem que saber lidar com essa situação. Tem gente que não sabe lidar com afronta, tem gente que não sabe lidar com perseguição, tem gente que não sabe lidar com provas, e se alguém falar dele, ele se desmonta todo. Então a gente tem que saber estar abatido. O que é ser abatido? É você perder às vezes, sabe perder, né? É igual o animal abatido, né? É você ser alcançado pelo seu inimigo. É você saber perder às vezes. Às vezes a gente tem que perder. Não é só ganhar. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde. É claro que em Cristo, em todas essas coisas, Romanos capítulo 8, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Interiormente nós somos mais que vencedores. Por isso que Paulo fala que por dentro combate e por fora temores. Por dentro combate e por fora temores. Ou seja, eu tenho um combate, né, interior, e por fora eu sou temeroso às vezes. Então nós temos que treinar nossa mente. Olha o que eu vou te falar agora. Treinar a mente para viver uma vida de excelência na presença de Deus. Mesmo você não tendo nada, mas você precisa entender que você precisa ter atitudes de campeão, andar de cabeça levantada, para de baixar a cabeça para os problemas, para as dificuldades, para as afrontas. Aquela mulher, a Sulamita, no livro de 2 Reis, capítulo de número 5, a Bíblia diz que quando ela perdeu o filho, ela foi até Eliseu. Mas o Eliseu falou para Geazi: vai lá ver o que aquela mulher quer, que ela está vindo apressada ao nosso encontro. Aí o Geazi foi lá apressadamente e parou ela e falou: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ela disse: vai tudo bem. E é porque o assunto dela era com o profeta, não era com Geazi. E outra coisa que eu tiro aqui é que ela estava convicta de que, na verdade, interiormente ela estava bem. Ela tinha uma luta externa, né? O filho estava morto, mas ela estava convicta de que ela estava bem. Ela vai bem. Será que ela estava mentindo quando ela disse que vai tudo bem? O filho estava morto. Então ela podia falar a verdade, que o filho estava morto, mas ela disse que estava tudo bem porque ela acreditava na providência de Deus. E eu digo a mesma coisa quando nós precisamos dizer a mesma coisa quando alguém nos pergunta, né? Porque essa é a pergunta que todo mundo nos faz. E aí, pastor, vai tudo bem? Como é que vai lá a igreja? Como é que vai o ministério? Vai tudo bem, irmão. Tudo bem. Como é que vai a família? Vai tudo bem. Como é que vai a vida financeira? Tudo bem. Porque você acredita que Deus está no controle de toda a sua trajetória de vida. Entendeu? E o que acontece? O apóstolo Paulo, preso, ele disse: eu sei estar abatido. Eu sei viver dentro dessa situação. Eu sei viver dentro dessa circunstância. Eu sei. Eu estou treinado. Eu estou treinado a viver
dentro das perseguições, dentro das afrontas, dentro das turbulências da vida, eu sei estar aqui numa boa. Mas tem outras pessoas que não sabem. Quando perguntam para ele, como é que você vai? Aí ele começa a chorar, se lamentar, dizer, minha vida está assim, pastor. Estou cheio de problema, estou cheio de dificuldade. É uma luta só, o senhor nem imagina o quanto eu estou sofrendo de tanta luta na minha vida. Quer dizer, então, ele precisa de quê? De ter esse entendimento de que ele vive na presença de Deus e ele não tem falta de nada, como diz o Salmo 23. Porque a verdadeira tradução, o verdadeiro significado do Salmo 23 é: o Senhor é o meu pastor e ele nunca me faltará. O Senhor é meu pastor e nele eu não terei falta. É assim que está o Salmo 23. Não é nada me faltará, né? Como a gente lê na forma traduzida por português. Tem que ter lido lá. O Senhor é meu pastor e nele eu não terei falta, ou ele não me faltará. Então, quando você tem Deus, não te falta nada. Só começa a te faltar coisa quando você acredita que está abandonado pelo Senhor. Mas o Senhor nunca te abandonou. Ele nunca vai te deixar. A Bíblia diz, não te deixarei, nem te desampararei. A Bíblia também diz assim, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Deus está contigo. Pastor, então por que eu passo dificuldade? Isso quer dizer o quê? Que Deus te abandonou? Não, ele está com você na dificuldade. O Salmo 91 diz que nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas por que você fica doente então? Deus está contigo na doença. Por que você fica passando dificuldade? Que Deus está contigo na dificuldade. Agora, existem coisas que somos nós que procuramos. Por exemplo, tem pessoas que procuram as suas próprias lutas, né? Ele cava o seu próprio poço. Ele cava a sua própria sepultura. Quer dizer, então, significa que a pessoa, muitas vezes, ele está sofrendo, não porque Deus botou essa luta nele. Não, Deus não bota luta em ninguém. Foi porque ele procurou essa luta. Às vezes ele fez um negócio mal pensado. Às vezes ele fez um investimento que não deveria fazer. Às vezes ele entrou numa sociedade que não deveria entrar. Às vezes ele entrou no casamento que não deveria entrar. Entrou por várias razões, mas não com uma convicção de Deus divina. E aí, a pessoa entrou numa luta, numa batalha, mas foi Deus que botou? Não, ele mesmo entrou. A Bíblia fala, né? De que se queixa o homem, Lamentações, dos seus próprios pecados. As nossas dificuldades que nós passamos, muitas delas são arrumadas por nós mesmos. Nós realmente entramos nessa batalha porque queremos. O povo, para gostar de entrar em batalha, é esse povo que gosta de batalha, de luta. E, por outro lado, também tem gente que, se ele não estiver passando prova nenhuma, ele acha ruim. Ele fala assim, eu não estou passando nenhuma prova, eu queria passar uma provazinha. Será que Deus me abandonou? Tem dois lados. Então, quando você entende Filipenses 4,12, sei estar abatido, você, no seu interior, você está pronto para qualquer peleja, para qualquer circunstância na tua vida. E sei também ter abundância em todas as coisas. Olha o que o texto diz. Em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura, como a padecer necessidades. Aí vem o versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Quer dizer, não é só ter coisa boa, é ter coisa ruim também, naquele que te fortalece. Ter abatimento, ter tristeza, ter escassez, ter fome, ter dificuldade, naquele que te fortalece. Para que Deus vai te fortalecer se você não tiver luta? Eu não estou a favor aqui de você estar vivendo em prova o tempo todo da tua vida, não. Eu só estou dizendo que muitas das vezes as pessoas abandonam o evangelho porque acreditou, alguém colocou na cabeça dele que a vida dele ia ser só vitória, só bênção. E essa pessoa fica presa debaixo desse jugo de mentira que é colocada na mente dele, de que o evangelho é facilidade de vida. E ele começa a acreditar nisso. E começa a abandonar a fé do momento que ele descobre que o evangelho não vai dar nada a ele. Pelo contrário, não vai te faltar perseguições, não vai te faltar tribulações, não vai te faltar. Jesus falou assim: no mundo tereis aflições. Vou repetir, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Entendeu? Então, você vai ter aflição. Se todo mundo pregasse isso, talvez não teria tanta gente dizendo-se evangélicos, né? Cristãos. Talvez não teria tanta gente assim. Por que tem? Porque as pessoas vêm para a igreja com outra motivação. Ela não vem para a igreja porque ela quer aceitar Jesus, que ela ama Jesus, e alguma delas vem até com medo do inferno. Eles, pregadores, pregam tanto sobre o inferno que as pessoas não vêm por amor a Cristo, vêm com medo do inferno. Ah, eu não quero ir para o inferno, eu vou aceitar Jesus. Aí ele aceita Jesus porque ele está com medo de ir para o inferno. Vê que coisa. Então, precisamos gentilmente acreditar que Deus está no controle da sua vida e nada que vai acontecer com você vai fugir do controle de Deus. A não ser que você realmente, você mesmo queira, de alguma maneira, se enfiar ou ser contra o plano de Deus. Entendeu? É assim que funciona. Deus abençoe tua vida, que essa live, que esse vídeo possa fazer sentido para a tua vida. Se fez sentido para você, põe no comentário e compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Também se inscreva no meu canal do YouTube, Pastor Paulo César Oliveira. Eu queria que você porque quase todos os dias eu estou colocando um vídeo novo no canal. Então, se você puder dar uma ida lá, já tem vídeo novo que eu coloquei ontem, tá? Que eu falei nesse vídeo de ontem. Eu falei um tema bem interessante, quando Paulo disse: quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Esse tema que eu falei ontem. E hoje eu estou falando sobre se estar abatido. Você sabe estar abatido? Curta lá o meu canal, né? Acione o sininho para você receber novos vídeos, tá ok? Deus continue abençoando a tua vida. Vamos firme nesta fé inabalável em Cristo Jesus.